Bom dia, na paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Bom Luiz, teu irmão, seu irmão em Cristo. Eu tenho uma leitura bíblica a fazer nesta manhã. Eu tenho sentido uma direção a falar essas coisas com grande amor, sabedoria aos meus irmãos, a todos os que me ouvem, aqueles que me ouvem, que não é dessa região de Cascavel, ore por nós. Aos irmãos que estão em Campo Mourão, Monge, orem por nós aqui, para que possamos conservar o que Deus tem nos preparado. Nosso Jesus que está no céu, neste instante, nós oramos ao Senhor e pedimos uma direção para dizer umas palavras e fazer um pedido para que possamos estar unidos em Cristo Jesus. Sabemos que todos os lugares têm dificuldade. Quanto mais gente, mais irmãos, mais pessoas congregam, a maior seja uma congregação, mais luta tem, mais problema tem. O povo de Coríntio tiveram dificuldade, mas Deus nunca abandonou aqueles que creem em sua palavra. Oh, bendito Deus, abençoe o nosso coração neste dia, que possamos, Senhor, ter paciência um com o outro. Eu oro por você, irmão, irmã. Eu oro por mim mesmo, pela minha esposa, pelo Liceu. Obrigado, Jesus. Oh, Deus, que possamos alcançar alegria para receber, para estar junto e a receber a nossa coroa. Pai, sabemos que a fé sem obras, ela é morta. Sabemos que somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus, é chamada. O maior milagre que existe é este. É você poder crer na palavra. No meio de tanta confusão religiosa, você poder crer nas Escrituras é o maior milagre. Todas as Escrituras. E ajudar os outros em oração. Em nome de Jesus. Como irmão,
como ancião, eu tenho umas palavras a falar para os nossos irmãos nesta manhã. Tenho a leitura bíblica aqui para fazer. São Tiago, no capítulo 2, versículo 14 em diante, ele nos aconselha uma coisa. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Pergunta São Tiago. Porventura a fé pode salvar? Pergunta São Tiago, verso 14. Então ele faz, no versículo 15, ele faz o seguinte, ele fala, o apóstolo, é a Bíblia. Se um irmão, uma irmã estiverem nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se alguém de vós disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não tende as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ponto de interrogação. Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas o versículo 18, eu tenho lido 15, 16, 17 e 18 agora. Mas dirá alguém, tu tenha fé? E eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras. Olha bem o que está falando aqui. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, os dois têm que estar juntos. Fé e obras. Tu crês que é só um Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta. Portanto, porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aleluia. Então, irmãos, é um conselho de Deus, de um dos apóstolos do Senhor, Tiago, São Tiago, capítulo 2. E aqui diz, vedes então, no versículo 24,
Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os espias, os emissários. Amém. E despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, Deus está falando conosco por intermédio da Bíblia do apóstolo São Tiago. Que nós temos que procurar ser zelosos, termos as nossas boas obras. Mostra que o cristão tem boas obras. Então, por isso eu queria falar, como cristão, como um conselheiro, como irmão, como ancião, aos irmãos, a todos os que já estão conosco. Eu quero falar sobre o nosso santuário, um pouquinho, que foi alugado em Cascavel. Não foi o irmão pastor que me mandou falar isso. Nem o irmão, mas eu tenho uma direção. Nós sabemos que foi feito um contrato por 6 meses, por um preço de R$ 1.200 por 6 meses, ali em Cascavel. E dentro desse contrato, desses 6 meses, nós temos que olhar um assunto. Terminando esses 6 meses, pode continuar se Deus nos der condições. Então, irmãos, nós sabemos que quando na igreja de Coríntio, no capítulo 16 de Coríntio, aquele apóstolo São Paulo, poderoso apóstolo, ele fala que cada um teria sua parte da sua coleta no primeiro dia da semana, que é o domingo, ele entregavam para o sustento da igreja. Então eu queria dizer a vocês o seguinte: vamos orar e contribuir, lutar para que nosso salãozinho continue em Cascavel. Mas com isso nós precisamos fazer a nossa parte. Ora, no capítulo 16 de Coríntios, quanta coleta que se faz para os santos, fazei-vos também o mesmo
que ordenei às igrejas da galáxia. O apóstolo está falando para fazer. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. Então é um conselho de Paulo, um ensino, as coletas para os crentes de Jerusalém. O texto fala isso aqui. Então eu queria pedir a vocês, vamos lutar, porque se nós fiquemos 50 anos nos movimentos, nessas coisas aí, boas, contribuindo mês a mês, para que a obra não pare. Nós conseguimos viver até aqui. Então não é assim, desta maneira aqui dentro da palavra. Aqui é diferente. As obras, nossa, como disse São Tiago, ela colabora com a nossa fé. Então mostre a tua fé pelas tuas obras. Porque pelas obras só nós não somos salvos, mas temos que ter fé e obra. Amém? Claro, estamos um pequeno grupinho, aqueles que creem, que vêm no santuário para cear, é pequeno grupinho. Mas esse pequeno grupinho comece assim, unidos para que nós possamos continuar com o nosso santuário em Cascavel. É um pedido do irmão Luiz Leal, no nome do Senhor Jesus Cristo, a vocês. Quanto ao congregar, nossos irmãos de longe não têm as condições de estar todos os domingos ali no tabernáculo. Ou seja, no santuário, melhor dizendo. É um costume de dizer tabernáculo, mas é o santuário do Senhor, onde nós congregamos. Eu creio que é um grande milagre, irmãos. O maior milagre é Deus ter nos dado esta força, este poder de crer na palavra. O maior milagre. Não existe milagre maior do que este. E uma das coisas importantes, glorioso, é esta, de nós estarmos unidos. Faça a tua parte e eu vou fazer a minha. No Salmo de número 27, Senhor é a minha luz e a minha salvação, disse o salmista, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? De quem me recearei? E no versículo 4, o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei,
que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Todos os dias, se fosse possível. Que é casa do Senhor? Quando ele fala casa do Senhor, tem que ser um lugar onde o povo estão congregados para ouvir o seu pastor, o conselho, para ouvir a palavra. Se eu for ver as dificuldades que eu sinto, eu não vou nem estar aí aqui nesta manhã, nessa madrugada, lendo a Bíblia. Glória a Deus. Mas eu vou pela fé. Eu quero contribuir segundo Deus do meu coração, pela fé. Nós temos que ter esta fé. Então o salmista disse aqui: eu pedi ao Senhor uma coisa, que eu possa, e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, se for possível. Mas Deus abre essa porta, então vamos aproveitá-lo. Vamos lutar. Porque se nós não se esforçar, também tem a nossa parte de lutar contra a nossa carne, porque a nossa carne, ela pede só bênção. Só bênção. Nós queremos a bênção. Oh, Senhor, amém. Nós queremos a bênção. Nós precisamos da bênção de Deus. Precisamos de trabalhar, precisamos de lutar. Quem nos dá fôlego? Quem nos faz levantar? Só Deus pode fazer isso conosco, irmãos. Só Deus. Então vamos ser agradecidos. O dia que você puder, venha para o santuário. Venha. Venha em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos lutar para que nós possamos conservar esse santuário em pé. Amém? Há despesas para fazer. O aluguel, luz, água. Temos que pagar a internet. Pastor vem de Curitiba, não é fácil. Em todos os lugares que esses pastores aí que Deus levantou tá indo, são pouca gente, é luta. Só Deus para fazer isso. Eu estava pensando, se fosse eu, meu Deus. Por causa da minha idade, já penso para ir em Cascavel, tá difícil. Tá difícil para mim sair, porque tenho dificuldade por causa da idade, as vistas ruins para dirigir. Peço oração de vocês. Então, meus irmãos, faça isso. Faça isso. Amém. Deus abriu uma porta para nós, vamos aproveitá-la. Vamos lutar. Vamos lutar. Vamos lutar para não deixar cair a peteca. Deus abençoe a todos os que estão me ouvindo. Faça isso. E Deus vai nos dar o que nós necessitamos. Palavra do Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor. Noutra parte da Bíblia diz: servir o Senhor com alegria. Cantai a Ele com alegria. Entregai as coisas. Lutai. Coração aberto. A própria Escritura diz que quando nós fizermos as coisas para Deus, fazer de coração. Fazer com o nosso coração aberto. Não gemendo.
não gemendo, mas coração aberto. Faça isso. A Bíblia tem todas as coisas que nós precisamos, irmãos. Todas as coisas que nós precisamos tem aqui nesta Bíblia. Nesta Bíblia. Não podemos escapar disso. Então, se fosse para nós ser atendido com os irmãos pastores de Goiânia, seria muito mais difícil, muito mais longe. Deus levantou aqui no Paraná para nós um pastor. Então, para nós trazer a mensagem, a Santa Ceia, que bom, né? Esse pastor, esse irmão tem despesas, tem luta, despesas de viagem, tudo está aí. Claro, se nossa turma é pouquinho, não podemos manter todas as despesas e ele está ajudando de fora. Mas vamos lutar, fazer a nossa parte e Deus vai ser glorificado. Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã, essa pequena palestra, lendo as Escrituras em São Tiago, capítulo 2, sobre as obras também. Porque nós temos que mostrar a nossa fé em Deus pelas nossas obras, porque se nós ficar só aí. Se eu ficar aqui, eu digo eu agora, não vou dizer vocês, aos outros. Eu sempre digo, se eu disser assim, Deus me dá saúde, amém. Deus me dá o pão de cada dia, amém. Deus me dá força para trabalhar para ganhar o pão, amém, eu vou. É Ele que dá. Sem Jesus você não é nada, eu não sou ninguém, ninguém é nada. Mas tem também a nossa cruz, nossas dificuldades, problemas no lar, às vezes o irmão enfrentando sozinho, a fé na palavra que ele tem no lar, e ser bíblico também. Nós temos que lutar porque Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas espada. Porque temos nossos contras, a nossa fé perfeita. Mas nós vamos atravessando a maré. Temos nossas dificuldades entre nossos filhos, nossos parentes. Isso é normal. Mas vamos se acertar. Aleluia. Vamos se acertar, vamos ter coragem de dizer, eu errei nisto, eu quero acertar isto. Pronto. Ou nós vamos ficar fazendo a gente fazer o que nós queremos? Não. Porque estamos na palavra, então nós não podemos fazer o que nós queremos. Agora é que nós temos que ser obedientes. Obediente é palavra em tudo. Vamos lutar para ser. Graças a Deus por tudo. Não tenho nenhum medo de dizer a verdade com amor divino para todos os meus queridos irmãos. Nós sabemos que em todos os lugares há dificuldade. Nosso povo é um povo humilde. A Bíblia diz, deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, mas eles confiarão no Senhor. E Deus confirmará estas palavras. Guarda-nos nesse dia, Senhor, acobertado no teu sangue precioso. Dai-me aquele coração novo, um coração novo, novo nascimento, sem o qual
nós não podemos entrar no teu reino. Jesus disse para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Aleluia! Temos que ser como crianças, Senhor, para entrarmos. Quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos fizeram contendas um com o outro, dizendo: qual será o maior no nosso meio? O que Jesus fez? Colocou uma criança no meio dos apóstolos do Senhor. Está aqui quem é maior. Quem se humilhar, que nem esta criança. Não tem jeito de si mesmo nós transformarmos como uma criança. Mas Jesus pode transformar. Coração que tem Deus, que tem a lei do Senhor no seu coração. Nas suas leis, nos seus corações escreverei as minhas leis. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Pede-me, eu te darei as nações por herança. E sabemos que dentro desta palavra vai se levantar os homens mais poderosos do amor divino. Porque é a palavra do Senhor. Não pode falhar. Deus não falha. Acredite. Faça a tua parte. Lembre dele. Eu preciso de ti, Senhor, para sobreviver. Oh, glória a Deus. A minha vida está entregue a ti, Senhor. Com este filho doente, com este irmão em dificuldade, que ele possa crer nesta palavra, nesta hora, Senhor. E alcance esta bênção. Oh, Deus, não quero mais hipocrisia, Jesus. Eu quero ser um cristão. Fale com ele nesta manhã. Fale. Porque o inimigo está muito irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Jesus tomará conta da situação de nós para alcançar aquilo que precisamos, Senhor. Durante esse tempo, não retire de mim esta mão. Não retire de mim o teu espírito, Senhor. Como disse o salmista no capítulo 51. Quando ele caiu em tradição e errou contra Deus, mas ele se humilhou. E Deus veio e não deixou o salmista morrer espiritualmente. Mas levantou ele de novo, lutando, fracassando no caminho às vezes, mas nós levantamos e estamos de pé. E a Bíblia diz: quem está em pé, olhe, não caia. Não sobreveio tentação sobre vós, senão humana, mas Deus pode, pelas mesmas tentações, nos dar o escape e nos alcançar a vitória. Amém. Minha saudação a todos que nos ouvem nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.